Tatuagem e mitologia combinam. Seja mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia africana, brasileira, indiana, oriental, qualquer uma das que existem aí pelo mundão, fica muito legal quando a gente joga na pele. E quando a gente faz em blackwork, dá um estilo diferenciado. Salve! Sejam muito bem-vindos ao canal Bost. Eu sou Bianchi Tatu e hoje você vai ver a construção do pai de todos da mitologia nórdica. É o deus Odin. A gente vai fazer ele em blackwork, na parte de fora do antebraço. Eu mantive a ideia da referência inicial do cliente, mas eu fiz uma releitura minha para deixar de um jeito que eu fico mais confortável de tatuar. No caso vai ser um corvo embaixo com as asas abertas em posição de ataque, Odin no meio e uma runa de proteção lá em cima. Lembrando que não tem um jeito certo de fazer o blackwork, existem várias formas, essa é só mais uma delas. Cada hora a gente está num lugar, uma hora a gente está embaixo, depois em cima, depois de um lado, depois do outro, é uma textura, troca de agulha, é um pouco confuso, mas é assim mesmo. Para fazer esse trabalho, usei uma máquina de bobina, uma Bulldog, que eu vou usar ela para fazer a parte do traço grosso, e vou usar uma máquina rotativa, uma Electra Pop, para fazer o traço fino, as achuras, as sombras e outras texturas que tem também. Vou usar uma Round Shader com 14 agulhas, uma bucha de 14 para fazer os traços grossos da tatuagem. Então assim, o bold da parte do Odin vai ser feito com uma bucha de 14. E o bold da parte do corvo embaixo vai ser feito com uma bucha de 9. E vou usar uma Round Liner com 5 agulhas para fazer o traço fino, as achuras, as texturas em geral, a sombra. Poderia usar uma agulha Magnum também, porque nesse trampo tem algumas partes de preenchimento sólido de preto, mas como não são áreas tão grandes, eu fiz com a bucha mesmo. Se você está curtindo as dicas, já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para você ir recebendo sempre que eu for postando vídeo novo. Deixa um joinha também porque me ajuda demais e bora pro trampo. A gente vai começar com a bucha de 9, fazendo todo o bold line do corvo. Como ela já é uma agulha mais grossa, o movimento da mão é mais devagar do que seria para fazer um fine line, por exemplo. E a voltagem da fonte para trabalhar com uma agulha dessa, um pouco mais alta do que seria para trabalhar com uma agulha fina, mas não tão alta para não estourar o traço. Você vai aumentando aos poucos, vai vendo como que tá ficando, vai sentindo. Depois de pintar todas as penas que são chapadas de preto, a gente já vai vir fazendo tudo que for fino no corvo. Os detalhes do rosto, os detalhes da pena, das patas, a textura do corpo, as achuras, a sombra rastelada, tudo. Pra só depois a gente pegar na parte de cima do Odin. Então toma cuidado para não ficar raspando a mão na parte do decalque lá de cima.
pequeno. Fica da hora? O pretão fica nossa. E aí o traço, aí, tipo, ficou mais da hora que ele pegou o contraste, tipo, certinho do traço, né, mano? Essa é a mágica dos negócios, contraste, velho. As linhas finas da barba e do bigode do Odin não são certinhas, que é para ficar mais natural, mas todas que estão dentro do mesmo bloco seguem uma mesma direção, e é isso que vai dar o volume dos pelos.
toda a parte do capacete do Odin eu já tô fazendo com uma agulha mais grossa ainda do que o grosso do corvo. No caso agora estamos usando uma bucha de 14, porque o Odin ele é o elemento principal da tatuagem. Eu quero que ele chame mais atenção do que todos os outros elementos. E também eu quero que você repare que no chifre dele, além de eu passar já um traço grosso, eu venho depois com outro traço bem rente ali desse que eu já passei, porque eu quero que fique um traço mais grosso ainda, para chamar bastante atenção. Isso daí vai dar um efeito de como se o chifre estivesse pulando para fora da pele. Pulando para fora da pele é exagero, mas fazer isso vai deixar o chifre totalmente em primeiro plano. Ele vai ser o elemento que mais vai se sobressair na tatuagem toda. Dentro do rosto tem alguns desses traços de marcação aí, que a gente não quer que fique tão forte quanto um traço normal, sabe? Mesmo que seja um traço fino, a gente não quer tão forte. Então a gente passa com a mão um pouco mais rápida, com uma voltagem um pouco mais baixa, só para dar esse efeito bem sutil. No Black Work tem bastante dessas marcações assim. Seja para marcar uma textura do rosto, um ponto de luz, um ponto de sombra, mas se usa bastante e fica bem legal.
Depois a gente vem dando mais uma escurecida em volta do chifre, porque quando a gente escurece assim, faz o chifre saltar mais para fora ainda do que já estava, por causa do contraste que forma com esse escuro em volta do chifre claro. Para fazer a runa, a gente volta com a bucha de 9, a gente vai riscar ela toda, tomando cuidado com os traços pequenininhos para não colar um no outro. E depois a gente vai voltar com a agulha fina, fazendo um traço bem rápido em volta desse traço que a gente fez com a 9. É um traço bem rápido e bagunçado, que vai dar um efeito diferenciado na runa. No final a gente vai ter esse fundo de pontilhismo. E lembrando que o certo mesmo é fazer pontos e não vírgulas. Não quer dizer que fazer vírgula vai ficar feio, mas se você estiver participando de uma convenção, por exemplo, seu trabalho pode perder ponto por isso. E nesse caso aí saíram algumas vírgulas, mas eu confesso que eu não tenho tanta experiência com pontilhismo ainda.
Espero que vocês tenham gostado das dicas e qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, fica à vontade, que se eu souber eu vou te responder. E me segue também lá no Instagram, @bianquitatu, que lá você vai poder acompanhar tudo em tempo real, sempre que for rolando trampo. E não deixa de curtir o vídeo também, se inscrever e fica aí com o resultado final. Valeu!